Sombras da Guerra, uma perspectiva profunda da Segunda Guerra Mundial. O início da Segunda Guerra Mundial e o avanço nazista. A Segunda Guerra pode ser atribuída a uma série de fatores, incluindo a tentativa do líder alemão Adolf Hitler de expandir o território alemão através da guerra e pela relutância dos poderes europeus em lidar com suas ameaças. Estima-se que o número de mortos na guerra esteja entre 50 a 80 milhões de mortos, e com o final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, onde tiveram de pagar uma vasta indenização aos países vencedores da guerra, o que consequentemente destruiu a economia do país, limitou seu exército a 100 mil homens e sancionou a produção de equipamentos bélicos. Em 1933, Hitler assume o cargo como chanceler da Alemanha, e em 1934, com a morte do presidente alemão, se torna o líder supremo, o Führer. Os limites impostos pelo Tratado de Versalhes são ignorados, defendendo-se o ideal de espaço vital, onde deveriam haver cada vez mais territórios para a República. A Alemanha, então, se aproxima das ideias de outros dois países, a Itália e o Japão, que também queriam expandir seus territórios. No ano de 1936, a Alemanha se alia à Itália e, em seguida, assina um pacto de anticomunismo com o Japão. No ano de 1935, a Itália invade a Etiópia e, em 1937, o Japão avança sobre a China, defendendo a supremacia de sua raça e a superioridade dos japoneses. Após isso, a Itália deixa a Liga das Nações juntamente com a Alemanha, que já a havia deixado, e tinha condenado o ataque, mas nada feito nesse caso, no que diz respeito à Liga das Nações. Percebendo então que as ações europeias não desejariam iniciar uma nova guerra, Hitler começou a anexar pequenos territórios na fronteira com a França, que a Alemanha tinha perdido com o final da Primeira Guerra Mundial. Até então, no ano de 1938, a Áustria é anexada pela Alemanha, em um movimento relativamente pacífico e que contava com a maioria da aceitação popular. Com maiores ambições territoriais para os Sudetos, uma região da Tchecoslováquia, foram invadidas pelo governo alemão. O governo tcheco ameaçou resistência e, com o objetivo de se resolver a situação, foi marcada então a Conferência de Munique, onde o líder alemão assinou não ter mais ambições territoriais em troca dos territórios que seriam cedidos. Ignorando o tratado, a Alemanha invade a Tchecoslováquia e declara guerra à Albânia, anexando-os. Logo após, Hitler exige o território de Danzig, controlado pela Liga das Nações, território este que formava a divisão entre duas regiões da Alemanha, o chamado Corredor Polonês. Anteriormente à invasão da Polônia, a Alemanha assina um tratado de não agressão com a União Soviética de Joseph Stalin, tendo como acordo que na invasão do país, os soviéticos ficariam com parte dos territórios da Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia. Durante a invasão que deu início à Segunda Guerra Mundial, a Polônia foi invadida e dividida entre dois invasores, ao mesmo tempo em que a União Soviética também declarava guerra à Finlândia. Inglaterra e França, consequentemente, tomam medidas contra a Alemanha, tentando bloquear os comércios marítimos que chegavam à República. Os nazistas, utilizando-se da mesma estratégia aplicada na Polônia, a Blitzkrieg, invade a Bélgica, Holanda, Luxemburgo,
Dinamarca e Noruega, agindo como um rolo compressor sobre toda a Europa, anexando os territórios e marchando em direção à França. Em 10 de junho de 1940, a Itália declara guerra à França, e em 14 de junho, as tropas nazistas já haviam conquistado a capital de Paris, hasteando as suásticas pelas ruas e realizando desfiles de vitória. Com o declínio da França pela Alemanha, a nação teve acesso ao mar e, através da guerra marítima e principalmente aérea, a Luftwaffe alemã atacou a Royal Air Force da Inglaterra durante toda a guerra. A partir de 1940, a Itália tinha ambições de conquistar o norte da África e o Oriente Médio, começando inicialmente pelo Egito e pela Grécia, recebendo apoio e equipamentos da Alemanha. Em 27 de setembro de 1940, era formado então o Pacto Tripartite, assinado entre a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Império do Japão, pacto no qual a nação que declarasse guerra a qualquer um dos seus membros, consequentemente, declararia guerra a todos do pacto. Hungria, Romênia e Eslováquia também entraram para o acordo, pois já haviam sido subjugadas pelo governo alemão. Com o apoio dos aliados, a Itália finalmente consegue dominar o norte da África e subjugar a Grécia, atravessando pelo território da Bulgária. Enquanto isso, o Japão atacava a China e a Coreia, dominando suas capitais e expandindo seu território pelo Oceano Pacífico. Ao mesmo tempo em que estava em guerra com a Inglaterra, Hitler dá início à Operação Barbarossa, acreditando que o governo inglês deveria cair em pouco tempo graças aos bons bombardeios que aconteciam nas cidades inglesas. As forças aéreas alemãs chegam à cidade de Liverpool e à capital de Londres. Apesar disso, ainda havia a resistência das tropas inglesas. Os aliados do eixo se apoiavam nos mais diversos campos de batalha. A Alemanha, quebrando o tratado de não agressão com a União Soviética, visava expandir o seu território para a Ásia. Tropas as quais, a grande custo, avançaram pelo território, chegando a se aproximar até 30 quilômetros da capital Moscou. Disse que os soldados alemães poderiam ver as cúpulas do Kremlin, mas que devido ao inverno rigoroso e temperaturas extremamente baixas, os equipamentos alemães, como tanques e armas, congelaram, momento em que as tropas lideradas por Stalin realizaram sua contraofensiva contra os alemães. Até então, a estratégia utilizada pela União Soviética era de terra arrasada, onde o território era recuado e destruíam-se todos os recursos que poderiam ser utilizados pelas tropas inimigas. Principais derrotas do eixo. Em 1942, a Alemanha e seus aliados se encontraram lutando uma guerra na escala mundial. No início de 1943, as derrotas militares acumuladas na Europa e na África começaram a desgastar o mútuo comprometimento de algumas potências do eixo. A Itália foi o primeiro parceiro do eixo a desistir. No fim de julho de 1943, líderes do Partido Fascista Italiano depuseram e prenderam o líder ditador Benito Mussolini, se rendendo aos aliados em 8 de setembro de 1943. As forças alemãs ocuparam o norte da Itália e libertaram Mussolini da prisão, que então estabeleceu a República Social Italiana com base na cidade de Salò, no norte da Itália, ficando completamente dependente da Alemanha. Em 23 de agosto de 1944, a Romênia abandonou o eixo, seguindo o declínio do seu ditador, o Marechal Antonescu, e as tropas romenas lutaram ao lado das tropas soviéticas durante o restante da guerra.
Após os soviéticos terem rejeitado a oferta do armistício, a Búlgaria se rendeu em 8 de setembro de 1944. A Frente Patriótica Comunista Búlgara tomou o poder do governo pró-eixo mediante um golpe e posteriormente declarou guerra à Alemanha nazista. A Finlândia participou da Segunda Guerra Mundial inicialmente em uma guerra defensiva contra a União Soviética, seguida por uma batalha na qual aliou-se à Alemanha nazista e finalmente lutando ao lado dos aliados após a virada da guerra. Em março de 1944, a Alemanha forçou a Hungria a aceitar sua ocupação por forças alemãs. O principal motivo para a ocupação alemã foi seu medo de que a Hungria desertaria o eixo, tal como a Itália o haveria feito 6 meses antes. A Hungria nunca se rendeu e a guerra terminou para o país no início de abril de 1945, quando o Exército Vermelho da União Soviética expulsou as últimas forças fascistas húngaras e alemãs do território. Já enfraquecido, o eixo sofreu uma derrota fundamental no dia 6 de junho de 1944, o conhecido Dia D. Nessa data, mais de 150 mil soldados aliados desembarcaram na Normandia, localizada no noroeste da França. A mega operação também envolveu 1.200 navios de guerra e 1.000 aviões, além de ter sido responsável por libertar Paris em 25 de agosto de 1944. Agora os nazistas estavam acuados e perdendo o território que havia conquistado. Um levante nacional contra o governo eslovaco pró-nazista eclodiu no final de agosto de 1944. Como resposta, a Alemanha ocupou a Eslováquia para suprir a revolta. O país permaneceu unido ao eixo até os soviéticos capturarem sua capital, Bratislava, no início de abril de 1945. Remanescentes fanáticos da Ústasa permaneceram na Croácia até o fim de abril de 1945, quando foram então capturados ou expulsos por partisans iugoslavos comunistas e colocados através das fronteiras da Eslovênia e da Áustria ocupada pelos alemães. Posteriormente, em 2 de maio de 1945, os soviéticos ocuparam Berlim após libertarem a Polônia. Hitler já havia cometido suicídio dias antes, em 30 de abril, e por isso a rendição alemã veio rapidamente. Após a derrota de todos os seus aliados do eixo, o Japão continuou a lutar sozinho durante o verão de 1945. Ele só se rendeu formalmente no dia 2 de setembro de 1945. Participação das mulheres no conflito. Durante a Segunda Guerra, as mulheres começaram a ter mais espaço no mercado de trabalho, substituindo a mão de obra masculina, o que acabou destruindo a divisão de trabalho entre homens e mulheres. Mas a participação delas não só intensificou no mercado de trabalho, mas nos campos de batalha também. Não se sabe o número exato da quantidade de mulheres que participaram da guerra, mas foram milhões que tiveram seu trabalho utilizado tanto em atividades civis quanto militares, como na linha de produção em indústrias, fabricação de aviões, navios e armas, atuando na enfermagem e medicina, atiradoras, pilotos de avião e entre outras atividades. Por outro lado, as mulheres que tiveram de fora dos campos de batalha foram submetidas a regimes de trabalho com cargas horárias de 12 a 14 horas por dia, não apenas para substituir o trabalho não realizado por homens, mas também para sustentar o esforço de guerra. Participação das mulheres da União Soviética no Exército Vermelho. Cerca de 1 milhão de mulheres soviéticas foram às batalhas, ocupando espaços militares que não tinham sido ocupados antes. Foram snipers, metralhadoras, tanquistas, paraquedistas, operadoras de artilharia e aviadoras. Porém, as mulheres que estavam lutando não tinham recursos adequados para elas, como vestimentas, itens de higiene e não tinham proteção para casos de assédio ou estupro, por estarem em uma situação de semelhança ao homem. Marina Raskova foi a primeira aviadora do exército russo. Ela auxiliou a criação de 3 grupos femininos para o combate: a Divisão 586, Divisão 587 e o 588, que foi o regimento de bombardeio noturno, as Bruxas da Noite. As aviadoras soviéticas voavam sem paraquedas para poder transportar um número maior de bombas. Elas paravam os motores dos aviões para sobrevoar silenciosamente sobre os campos nazistas e atacar com as bombas. Chegando em torno de 15 partidas por noite, os alemães o apelidaram de Nachthexen, as Bruxas da Noite, comparando o barulho do avião com o de uma vassoura voadora. Houve muito preconceito e ignorância da sociedade em relação ao grupo As Bruxas da Noite, pois as mulheres eram vistas como objeto e suas capacidades eram desprezadas em relação à sociedade.
Regime nazista. O regime nazista colocou mulheres em situações de extrema perseguição, simplesmente por conta do sexo, etnia e etc. Em 1939, a SS, a Schutzstaffel, que surgiu como guarda pessoal de Adolf Hitler na Alemanha e se tornou mais tarde uma das maiores organizações nazistas, inaugurou o campo de concentração Ravensbrück, que era exclusivo para mulheres. As mulheres gestantes ou com crianças de colo eram as primeiras a serem mortas nos campos de concentração, juntamente com as mulheres com deficiência física ou mentais, por serem consideradas incapacitadas para o trabalho. Muitas mulheres morreram enquanto executavam tarefas forçadas. Entre elas, judias e ciganas foram utilizadas como cobaias de médicos alemães para pesquisas, além de sofrerem com espancamento e estrupos nos campos e guetos. Programa Lebensborn. O nazismo criou o Programa Lebensborn, que tinha como objetivo a multiplicação e fortalecimento da raça pura, no qual eram selecionadas mulheres a quem cabia a função reprodutiva para o bem do Estado e da raça ariana, a se casar com oficiais da SS. 4 filhos recebiam a medalha de bronze. Quando tinham até 6 filhos, a medalha era de prata. Já quando concebiam, 8 filhos alemães arianos recebiam a medalha de ouro, entregue pelo próprio Hitler. O horror, a solução final e as bombas atômicas. A chamada solução final foi o nome dado pelos nazistas ao plano de genocídio colocado em prática contra os judeus ao longo da Segunda Guerra Mundial, no Holocausto. O plano voltava-se principalmente para a política de erradicação total da população de judeus da Europa. Porém, é importante lembrar que no Holocausto, além de judeus, foram executados ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais, doentes mentais e negros. O plano de extermínio contra os judeus, promovido pelos nazistas durante a Segunda Guerra, foi elaborado após Hermann Göring aprovar sua criação, em 31 de julho de 1941. Esse plano foi criado por Reinhard Heydrich e Heinrich Himmler e tinha como objetivo a erradicação total dos judeus da Europa. Propunha que todos os judeus que não pudessem trabalhar para os nazistas seriam mortos imediatamente, e os que estivessem aptos seriam forçados a trabalhar até que a exaustão os matasse. O plano proposto por Heydrich e Himmler baseou-se em algumas propostas que Hitler tentou colocar em prática no leste europeu até meados de 1941, mas que haviam falhado. Primeiramente, havia o plano de fome, no qual os nazistas tentaram impor a morte de 30 milhões de pessoas por inanição. Depois, havia o plano de extermínio total dos judeus após a vitória sobre a União Soviética. Por fim, pretendia-se a transformação da União Soviética em uma colônia de exploração alemã. O Holocausto foi o resultado de um processo de construção do ódio de uma nação contra um grupo específico que vivia na Europa. O antissemitismo na Alemanha não surgiu com o nazismo e remonta a meados do século XIX, em movimentos nacionalistas, além de ter sido manifestado por personalidades alemãs da época, como Hermann Howard e Wilhelm Marr. Quando o Partido Nazista surgiu, em 1920, o antissemitismo era um elemento que já fazia parte da plataforma do partido, e os historiadores acreditam que Adolf Hitler tornou-se antissemita em algum momento de sua juventude, quando vivia em Viena, capital da Áustria. A presença do antissemitismo no nazismo, durante a sua fundação, era perceptível no programa do partido, que afirmava que nenhum judeu poderia ser considerado cidadão alemão. O antissemitismo alemão partia do pressuposto de que a raça alemã era superior e de que os judeus eram responsáveis por todos os males da sociedade alemã. As bombas atômicas. Com o avanço da Segunda Guerra Mundial, foi preciso desenvolver armas mais potentes que pudessem causar maiores impactos nos adversários. Com essa intenção, os norte-americanos deram início a uma corrida contra a Alemanha nazista para criar a primeira arma nuclear. A esse projeto foi dado o nome de Projeto Manhattan, que durou de 1942 até 1945, quando foi realizado o primeiro teste de um dispositivo de fissão nuclear. A Segunda Guerra teve seu fim com o uso das primeiras bombas atômicas utilizadas na história. Essas bombas foram lançadas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. Essas bombas ficaram conhecidas como Little Boy e Fat Man por causa de seus formatos e da sua capacidade de explosão, tendo matado aproximadamente 350 mil pessoas em Hiroshima e Nagasaki. Esse foi considerado o maior ataque à população civil da história. O conflito entre os Estados Unidos e o Japão na Segunda Guerra
foi iniciado após um ataque surpresa dos japoneses contra a base naval americana de Pearl Harbor, localizada no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. Esse ataque resultou em cerca de 2.400 americanos mortos e levou o país a declarar guerra ao Japão. O ataque japonês visava promover a destruição da frota americana, presente no Pacífico, para conseguir a sua expulsão das Filipinas ou de qualquer outro lugar que os Estados Unidos estivessem presentes no continente asiático. Isso garantiria o fim do embargo sofrido pelo Japão às importações de petróleo. Os primeiros meses da atuação japonesa na guerra foram repletos de vitórias. Os japoneses conseguiram derrotar seguidamente as forças americanas, britânicas e francesas em diferentes locais: Singapura, Malásia, Birmânia, Índias Orientais Holandesas, etc. A desorganização das tropas aliadas foi um fator decisivo a ocasionar o acúmulo de derrotas nesses locais. A recuperação americana ocorreu a partir da Batalha de Midway, em junho de 1942. Essa batalha é vista pelos americanos como o ponto da virada na guerra. A Marinha Imperial Japonesa sofreu danos irreversíveis durante essa batalha, e a partir disso o Japão foi vagarosamente sendo derrotado pelos Estados Unidos e ficando encurralado em seu próprio território. A criação da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A criação da ONU. Reunidos em São Francisco entre os dias 25 de abril e 26 de junho de 1945, os representantes de 50 países elaboraram e assinaram a Carta das Nações Unidas. O documento só passou a existir oficialmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, no dia 24 de outubro de 1945, por meio do documento de fundação chamado de Cartas das Nações Unidas. Devido a essas datas, o dia 24 de outubro passou a ser celebrado anualmente como o Dia das Nações Unidas. Antes da existência da ONU, havia outra organização intergovernamental conhecida como Liga das Nações, que tinha como objetivo implementar uma proposta de paz entre os países vitoriosos na Primeira Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, a organização foi considerada um fracasso, já que ela não conseguiu evitar uma nova guerra. O motivo da criação da ONU foi devido aos conflitos internacionais que destruíram diversos territórios e vitimaram milhares de pessoas, assim percebendo a necessidade de buscar a paz entre as nações. Seu objetivo é de unir todas as nações do mundo para prevalecer a paz, a segurança e o desenvolvimento entre eles com base na justiça, dignidade humana e no bem-estar de todos. A ONU tem o poder de discutir e tomar medidas necessárias para questões enfrentadas pela sociedade, como a questão da paz mundial, as mudanças climáticas, o desenvolvimento sustentável, os direitos humanos, o desarmamento, o terrorismo, a igualdade de gênero, a produção de alimentos, as emergências de saúde, etc. Além disso, ela também serve como fórum para seus Estados-membros expressarem pontos de vista através dos órgãos principais, sendo eles a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança e o Conselho Econômico e Social. Atualmente, a sede principal da ONU encontra-se nos Estados Unidos, em Nova York, sendo considerada um território internacional, mas ela também possui outras sedes em outras localidades do mundo, como na Suíça, Áustria, Beirute e Santiago, entre outras. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento composto por 30 artigos que determinam os direitos básicos do ser humano com relação à liberdade religiosa, liberdade de expressão, direito à propriedade e condenação de práticas como a tortura e a escravidão. A DUDH foi criada pela ONU entre 1946 e 1948 e estabelecida oficialmente em 10 de dezembro de 1948, composta por 58 Estados-membros. A elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos ocorreu no mesmo período em que nazistas que haviam cometido crimes durante a guerra eram julgados no tribunal militar, o que levou as autoridades mundiais a enumerar os direitos básicos da vida para toda a humanidade com o objetivo de evitar que genocídios e outros horrores que foram cometidos na guerra acontecessem novamente. Atualmente, a ONU é composta por um total de 193 países membros, todos signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos.